Hoje eu vou pedir para vocês uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou tratar de um assunto que é, para a gente começar a falar logo cedo agora, dos 5 anos do golpe contra Dilma Rousseff. Então eu queria que todo mundo me ajudasse a lembrar o que piorou no Brasil depois desses 5 anos. Porque o legado desse golpe contra Dilma é a destruição física e moral do país, a destruição econômica do país. É a destruição absoluta de tudo. Tudo que foi conquistado nos 13 anos do governo PT, que tirou o Brasil da fome, do mapa da fome. Né? O Brasil tinha o menor nível de desemprego do mundo, 4,7% nos governos do PT. Era autossuficiente em produção de petróleo, estava construindo refinarias, tinha uma produção de indústria naval única no mundo, construindo submarino nuclear, construindo navios petroleiros, empregando milhares e milhares de pessoas. O Brasil tinha uma posição no mundo, né, que orgulhava demais a nós brasileiros. O Brasil era o país emergente mais importante, mais relevante do mundo. O BRICS, né, essa união de países emergentes com a Rússia, África do Sul, Índia. O B era a primeira letra. O Brasil que era o carro-chefe dos BRICS, não a Rússia. Era B, BRICS. Brasil, Rússia, China e África do Sul, Índia. China não, desculpa, África do Sul e Índia. Então, assim, não, China também é verdade, BRICS, é verdade. Então, assim, nós tínhamos um protagonismo mundial, o Brasil crescia, emprego para todo mundo, vinha gente do mundo todo buscando emprego no Brasil. Aí o Alisson até fez a pergunta assim, o que não piorou? Tudo piorou. Incrivelmente, né, as nossas elites, as nossas classes dominantes, subservientes, servis, fascistas, reacionárias, destruíram o Brasil. Deram um golpe, tiraram Dilma do poder, botaram aquele rato, daquele Michel Temer, e começou a desgraceira. Né? Nós tínhamos descoberto a reserva de petróleo mais importante das Américas em todos os tempos, que são as reservas do pré-sal. O pré-sal se anunciava como uma declaração de independência universal do Brasil em relação ao capitalismo central no mundo, porque toda a produção de petróleo do pré-sal estava destinada à educação e saúde. Era a solução para nossos piores problemas. Em pouco tempo, esses postos foram entregues à exploração estrangeira, a Petrobras foi sendo fatiada e vendida, as refinarias, uma já foi vendida, eles querem vender todas as outras para que a gente fique completamente dependente da compra de derivados de petróleo de empresas estrangeiras, o que faz com que nossa gasolina e o nosso diesel seja esse preço altíssimo que está sendo custado, vai ficar cada vez mais caro. Isso impacta no transporte de alimentos, que vai impactar no preço dos alimentos, dos supermercados, nos mercados, nas feiras. Isso empobrece o Brasil. Não é à toa que a gente está com mais de 20 milhões de pessoas passando fome e outras 60 milhões sem saber se conseguem fazer mais do que uma refeição por dia. Não é à toa que nós temos 100 milhões de pessoas que ganham menos que um salário mínimo no Brasil, de uma população de 220 milhões. Então, assim, eu estou lendo aqui a colaboração de vocês, não é isso? Brasil de volta ao mapa da fome, tristeza total, né? Tristeza total. Sem saúde, sem educação, está dizendo aí o Paulo Sisto, o Wellington, Brasil de volta para a fome. Né? Educação e saúde estavam em grande desenvolvimento, a Sandra Teixeira tem toda a razão, e nós perdemos tudo isso. Né? O governo federal construindo institutos federais, construindo universidades, trazendo novas coisas para o Brasil. Enfim, o Brasil era o farol do mundo naquele momento. Todo mundo se voltava para cá para saber que coisas incríveis eram aquelas que estavam acontecendo naquele país enorme, que as pessoas conheciam só pelo folclore, pelo carnaval, né? pelo exotismo. De repente era uma nação orgulhosa de si,
que crescia sem parar, onde não havia mais fome, onde as pessoas se alimentavam, né? Onde a pobreza havia sido reduzida a níveis jamais imagináveis, onde a indústria não parava de crescer, enfim, era o povo considerado o povo mais feliz do mundo naquele período. E, de repente, por um processo de envenenamento social profundo, financiado pelos Estados Unidos, com o apoio de pilantras e canalhas e criminosos brasileiros, como o senhor Sérgio Moro, né? De repente, nós fomos transformados nessa massa gelatinosa, fascista, proto-fascista, que as pessoas custam acreditar que seja verdade fora. Como é que é possível que aquele país que se anunciava como um admirável mundo novo se transformou nesse lixo, nesse esgoto, que tem um presidente da República que é um psicopata, um demente, onde mais de quase 600 mil brasileiros morreram por incompetência e ação criminosa desse governo. País de desempregados, de famintos, uma população de rua que não para de crescer, de gente ignorante, cheia de ódio, de gente violenta, um país desse como, né, que a bandidagem agora está comprando arma legalmente e está montando esse assalto como em Araçatuba, 3 pessoas morreram, uma pessoa explodiram uma bomba e arrancaram os pés de um rapaz. Araçatuba é a cara do Brasil. E olha, Araçatuba, eu não sei nem quantos votaram em Bolsonaro lá, mas eu tenho certeza que é mais de 70% da população com as cidades do interior, cidades ricas do interior de São Paulo. Daqui a pouco vão estar acusando os petistas de terem feito isso. Eles são tão estúpidos que não conseguem enxergar o mal que criaram o país. Esse governo de dementes que está destruindo, inclusive, economicamente o país. Olha o que é esse Paulo Guedes. Imbecil, sujeito que foi tratado pela mídia como o novo guru da economia no mundo. O cara não consegue gerenciar minimamente, eu acho que nem a casa dele. Deve faltar ovo. É de uma incompetência ululante, uma coisa inacreditável. O Brasil está chegando agora a mais de 8% de inflação há um ano, maior média nos últimos 20 e poucos anos. É o país da inflação, da destruição econômica. As pessoas estão na miséria. E o sujeito, sabe, completamente descolado da realidade, o cara que veio da ditadura do Chile de Augusto Pinochet, esse neoliberalismo tosco que leva a população toda para a miséria, enriquece os mais ricos e empobrece os mais pobres. É incrível, gente. Né? É incrível, incrível. Assim, 5 anos depois do golpe na Dilma, nós somos um esgoto do mundo. 5 anos depois do golpe contra Dilma Rousseff, nós somos o pior país do mundo para se viver. Governados por um psicopata cercado de dementes que entraram para saquear o Brasil. Esse esquema descoberto no Ministério da Saúde na compra de vacinas, essas máfias que se reuniram com militares e com o governo Bolsonaro para roubar e saquear milhões enquanto milhares de brasileiros morrem, é a cara do que virou o Brasil depois do golpe de 5 anos, depois de 5 anos de golpe contra Dilma. Golpe de Estado perpetrado por gente como Eduardo Cunha, Michel Temer, só bandidos. E aí nós estamos aí nessa situação. Olha, Daniel Cross, obrigado, Daniel. Araçatuba deu 79,73% dos votos para o Bolsonaro, para o Verme no segundo turno. Tá aí, ó. Tá recebendo de volta o que plantou. Violência, ódio, morte, sangue, explosão, tudo que os fascistas gostam. Tudo que eles votaram, eles estão recebendo de volta. Não adianta botar a culpa dos outros, não. A culpa é de vocês. Essa venda discriminada de armamento agora. E olha só, não é só armamento, é de munição. Ficou muito mais fácil você comprar munição e você pode comprar em muito maior quantidade do que podia antes.
Então, um presidente da República que diz que as pessoas não têm que estar preocupadas em comprar feijão, um país de famintos, gente. Como é que esse cara tem coragem de falar isso, cara? Sabendo que tem milhões de pessoas com fome. Milhões. Milhões. 20 milhões não tem o que comer. E quando a gente fala milhões, é um número. O número já é espantosamente grande. Mas se você tivesse, se restou às pessoas um pouquinho de humanidade, pense que são milhões de pessoas. E entre esses milhões de pessoas tem milhões de crianças famintas, que não dormem de dor por conta da fome. Essas pessoas querem feijão. E esse idiota, esse psicopata, esse demente, manda elas comprarem fuzis. Olha aí, ó, quem comprou fuzil, olha o que aconteceu em Araçatuba. Foi o povo todo do fuzil lá. E fuzilaram a população, né? Mataram 3, explodiram 1. Fizeram as pessoas de reféns. E digo mais, aquilo ali é gente que tem treinamento militar, foi tudo muito organizado. Tudo. A entrada na cidade, os assaltos, a colocação dos explosivos, a forma de abordagem, a retirada organizada, a utilização de escudos humanos, tudo pensado de forma estrategicamente militar. É uma coisa se pensar. Né? E 5 anos depois do golpe da Dilma, é isso que nós temos. Uma sociedade totalmente dividida, a ignorância graçando, o discurso de ódio dividindo a sociedade, as famílias, os amigos, os vizinhos. E o que nós temos? Nada. O que isso nos trouxe de bom? Nada. O que são essas pessoas que se dizem conservadoras? Elas querem conservar o quê? Elas querem conservar as próprias frustrações. Elas querem conservar o ódio para disfarçar o fato de que elas são pessoas tristes, desenganadas, desesperançadas, frustradas, medíocres, incompetentes, que nunca conseguiram ser felizes e que vivem o seu melhor momento porque estão conseguindo que todos sejam infelizes como elas. Olhem na família de vocês, gente. Não precisa ir longe, não. Não precisa olhar a família Bolsonaro, não. Olha na família de vocês, olha os seus amigos, olha os vizinhos. Quem é que vota nesse sujeito? Quem é que apoia esse sujeito? Não são as piores pessoas que vocês conhecem? Não são as mais tristes? Não são as mais frustradas? Não são as mais violentas? Não são as mais abjetas? Não são as menos solidárias? São essas pessoas que estão hoje satisfeitas, porque felizes, elas também não estão, porque elas nunca foram. Elas nunca foram felizes. Elas são pessoas infelizes. E quem vota no Bolsonaro necessariamente são pessoas infelizes, agressivas, ou psicopatas, ou com graves transtornos de caráter, com graves transtornos mentais. Olha em volta. Busca na sua memória, na sua família, quem é que apoia o Bolsonaro, quem é que divulga mensagem de WhatsApp com discurso de ódio, seus amigos de infância, seus amigos de escola, as pessoas que você descobriu com o tempo que tem esse problema de caráter. É isso, são as pessoas que estão. Então, se tornou urgente retirar o Bolsonaro também porque nós precisamos voltar a ser felizes. A gente não pode ser o país mais triste do mundo. A gente não pode ser o exemplo de cafonice, né? O exemplo de violência, o exemplo de ignorância. Assim, passados esses 5 anos do golpe da Dilma, eu li hoje as notícias de que invadiram o apartamento que ela tem em Ipanema, no Rio de Janeiro. Arrombaram o apartamento. Arrombaram um apartamento vazio, num prédio que tem segurança 24 horas por dia. Quem vocês acham que fez isso e para quê? Não foi para roubar. É um ato de vandalismo
típico do bolsonarismo, de quem mora no prédio. Ninguém entrou no prédio. Vocês imaginam o nível de racionalismo de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. É a classe média que apoia a barbárie. E não apoia a barbárie porque gosta do Bolsonaro. E porque está feliz, porque ninguém está feliz. É porque eles odeiam pobre. Eles odeiam a possibilidade de voltar a um governo onde os pobres tenham chance, tenham um mínimo de recursos e um mínimo de satisfação para ir para a praia de Ipanema. Que possam pegar um ônibus lá no Meia, no Olaria, em Bom Sucesso, em Realengo, e levar a família para tomar sol e tomar banho de mar em Ipanema. Porque a praia de Ipanema não pertence só a quem mora em Ipanema. A praia é pública. Eles não querem. Lutaram para não ter estação de metrô em Ipanema, para que os pobres não fossem para Ipanema. Lutaram para não ter linha de ônibus entre o subúrbio e a zona sul do Rio, porque eles não queriam os pobres no Leblon, Ipanema e Copacabana. Essa gente é que vota em Bolsonaro. É gente do ódio, do preconceito, do racismo, da discriminação. 5 anos depois do golpe da Dilma, é isso que virou o Brasil. Um país do ódio, do preconceito, da discriminação, da miséria, da fome, do desemprego e da morte. Estamos chegando a 600 mil brasileiros mortos na pior gestão da pandemia do novo coronavírus no planeta. E somos obrigados a assistir esse espetáculo bizarro na CPI da Covid-19, desses senadores Luiz Carlos Reins, Girão, Marcos Rogério, as pessoas que defendem abertamente esse esgoto, pensando em ganhos pessoais. Até quando? Até quando? E até quando a gente vai aceitar como normal que essas coisas aconteçam no Brasil, essas pessoas saiam do poder, voltem para casa e levem sua vida em paz? Até quando a gente vai abrir mão do nosso direito de se vingar dessas pessoas? Até quando a gente vai esquecer que é parte da nossa humanidade o direito de se vingar dessas pessoas? O Arthur Lira vai voltar para casa depois que acabar o mandato dele, como presidente da Câmara, e aí tudo bem, volta a ser deputado. Abraço, beijo, confraternização. Vossa Excelência é sensacional. Vossa Excelência trouxe grandes contribuições para o Brasil. É cana. Tem que botar em cana. Tem que processar e prender esses canalhas todos. O Augusto Aras termina o reinado dele e vai para casa com um salarião de subprocurador aposentado e não se fala mais nisso. Sérgio Moro continua morando nos Estados Unidos, ganhando dinheiro da firma que trabalha com o espólio da Odebrecht, que ele destruiu. A Lava Jato foi responsável direta por 2 milhões de desempregos no Brasil, gente. 4 milhões. 4 milhões de desempregados no Brasil estão na rua, pessoas com fome, famílias inteiras com fome, morando na rua, por conta de uma figura, sabe, chamada Sérgio Moro. E esse cara está vivendo nababescamente em Washington, nos Estados Unidos, impune. Ninguém vai abrir processo contra esse cara, porque não pode se vingar, porque o coraçãozinho da gente é muito puro, porque tem que abraçar todo mundo e pensar no futuro, porque a vingança não leva a nada. Ai, se você partir para a vingança, cave 2 túmulos. Vamos parar com essas merdas que vocês ficam lendo na internet. Eu recebi isso, quando eu falo aqui do direito à vingança, mandaram para esse Leandro, dizia Confúcio, sei lá, Xanxung, Pinxing, sei lá, essas merdas que descobrem na internet. Se fores partir para a vingança, cave 2 túmulos, o seu e do outro. Foda-se. Eu cavo 10 túmulos. Isso é conversa de gente frouxa, que não tem coragem. Isso é o que falta na esquerda brasileira, em grande parte, é saber que é necessário, em alguns momentos, a violência revolucionária, mesmo que você não esteja fazendo uma revolução.
É preciso ter sangue nos olhos. É preciso, depois que as coisas acabem, se debruçar sobre elas, para que elas não se repitam, porque senão a gente vai viver de novo a desgraça que foi a anistia de 1979, que permitiu que todos os ladrões, assassinos e torturadores da ditadura militar vivessem em paz, com seus salários garantidos, com as suas aposentadorias, com as suas filhas solteiras recebendo dinheiro do erário. Em nome de quê? Do futuro, né? De que a vingança são 2 túmulos que você tem que cavar na casa do cacete, né? De que não se pode pensar um país pensando em vingança, que é preciso conciliar. Conciliação é o que você faz do ponto de vista individual para garantir a sua sobrevivência. Conciliação de classes, que é o que foi feito no Brasil desde a Revolução de 30, que não foi revolução merda nenhuma. É exatamente o cerne do nosso problema. Toda a destruição, todo o esgarçamento do tecido social brasileiro se deve a essa política permanente de conciliação de classes. Né? As classes dominantes destroem os trabalhadores, esmagam as populações mais pobres, esmagam o operariado, e aí quando tem um mínimo de respiro, não, vamos fazer uma conciliação, vocês foram maus, mas agora vocês vão ser bonzinhos. Vocês prometem? Claro, prometemos. Oh, imagina, a gente foi mal porque na hora precisou ser, vocês são que não crianças. Desculpe ter lhe dado um tapa na cara e ter lhe dado uma surra, mas era para que você crescesse. Ah, tá bom, a gente cresceu. Aí vem o pau de novo. E não se enganem, estamos caminhando de novo para esse mesmo processo. E quem ousa falar contra ele fica sendo perseguido nas redes sociais. Porque não se pode falar que o Lula está fazendo esse mesmo processo de conciliação nessa campanha. Ah, mas como é que a gente ganha eleição? Sei lá, eu não sou político. Eu estou dizendo que fazer conciliação de classes de novo vai nos levar a uma desgraça maior. Trazer o MDB de novo para um governo de esquerda progressista vai trazer uma desgraça maior. Perdoar as pessoas que deram o golpe na Dilma em 2016 vai nos trazer uma desgraça maior. Vocês percebam que Dilma Rousseff, com todos os defeitos que tem, e não foram poucos, os erros que ela cometeu nos governos, mas é uma mulher honestíssima, muito correta, muito honesta. Você percebe que Dilma Rousseff não foi nunca mais colocada no xadrez político do PT. E foi ela que foi destituída. 5 anos depois, para que chamam Dilma Rousseff no PT? Quem viajou com o Lula para o Nordeste foi Dilma Rousseff? Não. Foi Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Nunca chamaram ela. Não, nunca atentaram a possibilidade, como foi ela que foi destituída, empichada, golpeada, ela que deveria voltar ao poder. Ou como vice, ou fazer parte dessa luta, ser abraçada e levada. Não, está esquecida. Se não fôssemos nós da mídia independente, ela estaria completamente esquecida. Como se tivesse sido culpa dela o golpe de 2016, e nós sabemos que não foi só dela. No fundo, foi culpa de todos nós, que não soubemos, por ignorância ou por covardia, ou por acomodação, cobrar o que tinha que ter sido feito nos governos do PT. E uma das coisas que não foram feitas, que geraram o golpe de 2016, e é preciso dizer isso com coragem, é que nós não nos apercebemos de que sem politização do povo, como foi feito na Venezuela, não há como manter um governo progressista. Sem ocupação dos aparelhos ideológicos, como foi feito na Venezuela, na Bolívia e depois, de certa forma, na Argentina, não há como manter um governo progressista na América Latina.
Porque nós temos, talvez, a pior classe dominante do mundo. Nós temos uma herança colonial altamente reacionária. Os senhores de escravos deixaram como herdeiros exatamente as classes que dominam hoje o poderio econômico do Brasil. Esse PIB da Fiesp são os herdeiros dos senhores de escravos, os latifundiários, que foram criando roupagens novas e se mantêm exercendo o mesmo tipo de poder que tinham desde o Brasil colônia. E nós nem arranhamos o poder dessas pessoas. Nós não tivemos coragem. O Lula teve coragem agora de falar sobre regulação da mídia. Eu vi gente na esquerda agora, na mídia progressista, histérica, porque o Lula falou sobre isso. Porque não é o momento. Não se pode falar nisso quando tem eleição, não pode falar de aborto, não pode falar de regulação de mídia, não pode falar de nada. Porque é um argumento ridículo de que a mídia vai se voltar contra nós. Desde quando a mídia não esteve contra nós? Quando ela está a favor da gente, é porque ela está, na verdade, operando para alguém. Quando a Globo, essa máfia, está atacando o Bolsonaro, não é porque eles gostam da gente, é porque eles querem emplacar a terceira via, eles querem emplacar a terceira via. Então eles estão se preparando para destruir o Lula. Eles usaram o Sérgio Moro, não tem o Sérgio Moro, vão procurar outra coisa. Quem tem um pouco mais de idade, como eu, e viu os processos políticos recentes, desde o fim da ditadura para cá, eles sempre acham alguma coisa. Eles elegeram o Collor, um babaca, um playboy de Alagoas, completamente despreparado, um fascistinha de merda, de um buraco, né, daquela oligarquia escravocrata, colonial de Alagoas. Botaram na presidência da República contra o Lula. Eles arranjaram como fazer isso. Na campanha, eles colocaram uma ex-namorada do Lula, que teve uma filha com ele, dizendo que ele queria abortar a criança. E isso destruiu a campanha do Lula. A Globo manipulou um debate entre o Lula e o Collor, né, numa edição de debate, para poder manipular e venceram. Depois esses caras conseguiram emplacar o Fernando Henrique Cardoso, retiraram ele do campo progressista para ser o candidato, né, do neoliberalismo no Brasil e investiram todo o dinheiro do mundo e elegeram esse cara 2 vezes para destruir o Brasil. Conseguiram. E depois de 2003 para cá, os 13 anos do governo, os caras não deram um dia de paz. Um dia de paz. Aí tentaram com o quê? Com o mensalão tirar o Lula. Criaram uma farsa chamada mensalão, uma farsa absoluta, né? Meteram dinheiro dentro do processo, botaram Roberto Jefferson para ser herói, né? Os ministros do Supremo foram todos capturados pelo sistema, e sabe-se lá a que preço, e não conseguiram. O Lula foi reeleito em 2006. Aí depois veio a Dilma, eles não descansaram. Aí vieram com a Lava Jato, e depois vieram com as pautas bombas. Assim. A gente nunca tem paz. A mídia sempre esteve com essa gente. Aí o Lula não pode abrir a boca para falar de regulação de mídia. Aí tem gente histérica na esquerda, dizendo, não pode ter falado sobre isso. Foi um tiro no pé. Eu não vi ninguém da direita falar isso. Essa história de tiro no pé, essa tese que corre mundo agora, é da esquerda. É da mídia independente, é de blogueiros progressistas que têm medo de tratar do que tem que ser tratado, porque a única luta política na qual as pessoas na esquerda brasileira quase todas estão engajadas é a luta eleitoral. Não existe nenhum tipo de visão do mundo, nenhum tipo de visão política fora das eleições. Então tem que ganhar a eleição, mas e daí? E se ganhar a eleição de novo e botar o MDB dentro do governo, o PP, e dar para eles diretorias da Petrobras, por causa dos acordos que estão sendo feitos para as eleições. E se o MDB ganhar o Ministério das Comunicações, como já ganhou? E se a direita ganhar o Ministério da Agricultura?
E se para poder ser eleito vai ter que dar metade do ministério para esse bando do Centrão? De que vai ter adiantado essa eleição? De nada. Zero. Vai vir outro golpe. Se escolher de novo o primeiro da lista do PGR, quem que vocês acham que vai vir? O Eugênio Aragão? Não, vai vir um outro pilantra, igualzinho o Aras, igualzinho o Janot, igualzinho a Raquel Dodge, igualzinho. Porque essa gente não muda. Os aparelhos ideológicos são dominados pela direita não é por coincidência, é porque eles têm um plano de dominação. E a gente não pode ter vergonha de ter esse plano de dominação também. Eu não sei se vocês lembram, mas na eleição de 2018, o Zé Disseu foi altamente criticado pelos jornais Leões, pela mídia conservadora, mas por grande parte da esquerda, porque ele falou o seguinte: o PT não tem que se preocupar em tomar presidente, tem que tomar o poder. O PT tem que tomar o poder. O PT e as esquerdas têm que tomar o poder. Quem ganha só a presidência ganha um presente de menino babão. Fica lá se refastelando, opa, ganhei a presidência. Aí vem alguém dar um tapa na orelha e tira, que nem tiraram a Dilma, e não teve um tiro. Não teve viva-alma em Brasília para ficar embaixo da rampa para ver ela para rebater aquele golpe. Ninguém para reagir, ninguém. Não se convocou ninguém, não teve mobilizações para nada. Tudo foi destruído em 24 horas. Por quê? Porque os aparelhos ideológicos já estavam tomados pela direita. Eles tinham o poder judiciário, eles tinham a mídia, né? Eles tinham a PGR, eles tinham o Ministério Público da União, eles tinham as polícias, eles tinham os militares, tinham tudo. O PT só tinha presidência. Mais nada. Então, assim, 5 anos depois do golpe, nós temos muitas lições, mas muitas mesmo, para aprender. E eu espero que nós aprendemos essas lições, porque senão a gente vai repetir de novo como tragédia aqueles governos do PT. E repete mesmo. Isso você sabe, não sou eu que estou dizendo. É um sujeito chamado Karl Marx, que a história sempre se repete ou como farsa ou como tragédia. Se a gente permitir, né, que as nossas alminhas bondosas, nosso coraçãozinho, abrigue nossos inimigos de novo, em nome da conciliação de classes, do futuro do Brasil, a história vai se repetir como tragédia. Fica então aqui o meu abraço, né, para a presidenta Dilma. 5 anos depois de ser cobiado do golpe que a tirou do poder, o Brasil é hoje um esgoto. E era um país orgulhoso, era um país rico, era um país sem fome, era um país com emprego, era um país que tinha uma mulher honesta na presidência da República, que pode ter cometido seus erros, mas se quisesse corrigir os erros, havia o processo democrático para resolver isso. Havia eleições, mas foi dado um golpe. E foi dado um golpe porque ela era honesta, ela foi derrubada pelas suas virtudes e não pelos seus erros. E é importante que a gente não esqueça isso, e mais importante do que tudo, é que a gente não repita os erros que levaram ao golpe de 2016.